A maior potência da América não seria os Estados Unidos. O inglês talvez nem existisse como língua global. E milhões de pessoas cresceriam em um continente dominado pela China. Tudo porque uma única expedição atravessou o oceano antes da Europa. No início do século XV, enquanto muitos reinos europeus ainda lutavam entre si, a China já possuía uma das maiores frotas marítimas da história. Navios gigantescos cruzavam oceanos, levando seda, porcelana e ouro para terras distantes. O responsável por essas expedições era Zheng He, um almirante que comandava centenas de embarcações e dezenas de milhares de homens. Na nossa linha do tempo, o governo chinês decidiu interromper essas viagens. Os navios foram abandonados, os mapas desapareceram e a China virou os olhos para dentro do próprio território. Mas nesse universo alternativo, isso nunca aconteceu. O imperador chinês tomou uma decisão diferente. Em vez de destruir a frota, ele ordena a expansão máxima das expedições marítimas. Os portos chineses entram em atividade intensa. Novos navios são construídos sem parar. A ambição agora é clara: encontrar novas terras antes de qualquer reino europeu. Anos depois, enormes embarcações atravessam o Pacífico. Depois de semanas enfrentando tempestades violentas, marinheiros avistam um litoral desconhecido. Não era o Japão, não era a Índia, era a costa oeste da América. Séculos antes dos europeus dominarem o continente, bandeiras chinesas já eram fincadas em solo americano. No começo, o contato é pacífico. Os chineses trocam ferramentas, tecidos e técnicas agrícolas com povos locais. Mas conforme novas expedições chegam, pequenas colônias começam a surgir ao longo da costa. Portos são construídos, fortificações aparecem, rotas comerciais passam a ligar diretamente a Ásia ao novo continente. E então, algo gigantesco acontece. A China percebe o verdadeiro tamanho da América. O continente possuía madeira, metais, alimentos e territórios praticamente infinitos. Aquilo muda completamente a visão do Império Chinês. Pela primeira vez, o governo deixa de enxergar apenas a Ásia como o centro do mundo. Agora existia um novo objetivo: dominar o outro lado do oceano. Enquanto isso, a Europa ainda está atrasada. Portugal sequer iniciou suas grandes navegações. A Espanha continua mergulhada em conflitos internos. E quando os primeiros exploradores europeus finalmente tentam cruzar o Atlântico, encontram algo impossível. As costas da América já possuem cidades controladas pela China, portos cheios de símbolos imperiais, mercadores falando mandarim, exércitos protegendo rotas comerciais. O choque é absoluto. Os europeus percebem tarde demais que perderam a corrida mais importante da história. E naquele instante, o futuro do planeta começa a mudar para sempre. A notícia se espalha pela Europa como um pesadelo. Existe um novo continente do outro lado do oceano, e ele já pertence à China. Reis europeus entram em desespero. Portugal acelera suas expedições marítimas. A Espanha tenta financiar novas rotas. Inglaterra e França começam a construir frotas às pressas. Mas o problema era simples. A China já estava há séculos à frente. Enquanto os europeus ainda aprendiam a dominar o oceano, o Império Chinês já controlava portos inteiros na América. E a expansão não parava. Novas embarcações chegavam todos os meses, trazendo soldados, comerciantes, engenheiros e famílias inteiras. Pequenos assentamentos logo viram cidades enormes. Estradas começam a cortar o continente. Torres orientais surgem, onde, na nossa realidade, existiriam cidades coloniais europeias. A costa oeste da América se transforma primeiro. Grandes centros comerciais aparecem próximos ao Oceano Pacífico. Mercadores atravessam o mar levando prata, jade, seda e especiarias. Em poucas décadas, aquela região se torna uma das mais ricas do planeta. Mas a verdadeira mudança acontece quando o Império decide avançar para o interior do continente.
Os chineses encontram civilizações gigantescas, povos com culturas complexas e impérios inteiros já estabelecidos. Só que, diferente dos europeus da nossa linha do tempo, a China não busca apenas conquista militar imediata. Ela usa comércio, alianças e influência política para expandir seu domínio. Alguns povos aceitam acordos, outros resistem violentamente. E então começam as guerras. Exércitos chineses marcham pelo continente usando armas muito mais avançadas do que as disponíveis na maior parte da América. Fortificações são erguidas rapidamente. Cidades inteiras passam a pagar tributos ao imperador. A expansão se torna imparável. Com o tempo, a influência chinesa atravessa montanhas, desertos e florestas. O mandarim começa a se espalhar como língua comercial. Tradições orientais se misturam às culturas locais. Religiões, arquitetura e costumes começam a criar uma identidade totalmente nova. A América deixa de ser europeia, antes mesmo de conhecer a Europa. E enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o continente europeu entra em crise. Sem acesso às riquezas americanas, vários reinos permanecem pobres. O ouro e a prata que impulsionaram o crescimento europeu na nossa realidade agora abastecem os cofres chineses. Isso muda completamente o equilíbrio mundial. Sem dinheiro, muitas guerras europeias terminam em colapso econômico. Sem colônias lucrativas, impérios deixam de surgir. Sem domínio marítimo, a Europa perde influência internacional. O centro do planeta agora está no Oriente. Pequim se torna a cidade mais rica da Terra. As rotas comerciais globais passam a girar em torno da China. Países asiáticos enriquecem rapidamente ao participar desse novo sistema econômico. E então nasce algo que ninguém poderia imaginar. Uma elite sino-americana começa a surgir no continente. Filhos de comerciantes chineses crescem na América, controlando cidades inteiras. Governadores locais acumulam riqueza absurda. Uma nova sociedade aparece, misturando culturas americanas e chinesas em algo totalmente diferente de qualquer civilização da história. Mas quanto maior o império fica, mais difícil se torna controlá-lo. Porque em algum lugar daquele continente gigantesco, a resistência começa a crescer. No início, os protestos eram pequenos. Tribos isoladas atacavam postos comerciais, mercadores desapareciam em estradas distantes. Pequenas revoltas surgiam em cidades dominadas pela China. Mas conforme o império aumentava seus impostos e expandia seu controle militar, a tensão explode. A América chinesa começa a rachar por dentro. Em várias regiões, povos locais passam a se unir contra o domínio imperial. Líderes de resistência surgem prometendo libertar o continente da influência oriental. Alguns querem independência total. Outros desejam apenas recuperar a autonomia sobre suas terras. E pela primeira vez, o Império Chinês percebe que controlar a América seria muito mais difícil do que conquistá-la. A distância entre os continentes se torna um problema gigantesco. Mensagens demoravam meses para chegar até Pequim. Reforços atravessavam oceanos inteiros. E qualquer guerra prolongada custava fortunas absurdas ao governo chinês. Mesmo assim, o imperador se recusa a perder o controle da maior colônia da história. Então começa a maior mobilização militar já vista naquele século. Milhares de soldados desembarcam na América. Navios de guerra cercam os principais portos. Fortalezas são ampliadas. Governadores recebem poderes absolutos para esmagar rebeliões. Só que algo inesperado acontece. A própria elite sino-americana começa a mudar de lado. Muitos comerciantes nascidos na América já não se sentem ligados à China. Eles enriqueceram no continente, criaram raízes ali e perceberam que Pequim controlava praticamente toda a riqueza produzida na região. A sensação de injustiça cresce rapidamente. A população paga impostos altíssimos, enquanto o ouro, a prata e os recursos naturais atravessam o oceano, enriquecendo o Império Chinês. Aos poucos, discursos separatistas começam a se espalhar pelas cidades.
Então surge uma frase que muda tudo. A América deve pertencer aos americanos. A partir desse momento, a resistência deixa de ser apenas local. Agora ela vira um movimento continental. Cidades inteiras entram em revolta. Soldados desertam do exército imperial. Portos estratégicos são incendiados. Bandeiras chinesas começam a ser arrancadas das praças públicas. A China reage com violência extrema. Massacres acontecem em regiões rebeldes. Exércitos avançam, destruindo vilas inteiras suspeitas de apoiar separatistas. O continente mergulha em caos absoluto. Mas enquanto a guerra explode na América, a Europa observa tudo em silêncio. E finalmente os europeus enxergam uma oportunidade. Reinos como Inglaterra, França e Portugal começam secretamente a financiar grupos rebeldes. Armas atravessam o Atlântico escondidas. Mercenários europeus passam a lutar contra o Império Chinês. Porque todos entendem uma coisa: se a China perder a América, o equilíbrio mundial pode mudar outra vez. Anos de guerra devastam o continente. Milhões morrem. Regiões inteiras entram em colapso econômico. Pela primeira vez em séculos, a autoridade chinesa começa a enfraquecer seriamente. E então chega o momento decisivo. Uma gigantesca batalha naval acontece próxima à costa americana. Centenas de embarcações entram em combate. O oceano vira um inferno de fogo, fumaça e destroços. Quando a batalha termina, a frota chinesa está destruída. E naquele instante, o maior império da história começa a cair. A derrota da frota chinesa muda tudo. Pela primeira vez em séculos, a América consegue respirar sem o controle absoluto de Pequim. Rebeliões explodem em várias regiões ao mesmo tempo. Governadores imperiais abandonam cidades inteiras. Exércitos começam a recuar para os grandes portos, tentando salvar o que restou do império. Mas já era tarde. O continente inteiro estava em chamas. Em poucos anos, antigas colônias chinesas declaram independência. Algumas criam repúblicas próprias. Outras formam reinos militares. E algumas simplesmente mergulham em guerras internas pelo controle das riquezas americanas. Só que mesmo com a queda do domínio chinês, o mundo nunca mais voltaria a ser o mesmo. Porque a China havia deixado marcas profundas demais na América. O mandarim ainda era falado por milhões de pessoas. Grandes cidades mantinham arquitetura oriental gigantesca. Templos antigos dominavam centros urbanos. Costumes chineses estavam espalhados pelo continente inteiro. A América agora era uma mistura impossível entre Oriente e Ocidente. E a Europa percebe isso imediatamente. Quando os europeus finalmente conseguem estabelecer influência no continente americano, encontram uma civilização muito mais avançada do que esperavam. Estradas conectam territórios enormes. Sistemas comerciais já funcionam há séculos. Grandes centros urbanos movimentam riquezas inimagináveis. A Europa deixa de ser conquistadora e passa a ser visitante. Isso muda completamente a história mundial. Na nossa realidade, os impérios europeus dominaram o planeta por séculos. Mas nesse universo alternativo, eles jamais alcançam o mesmo poder. Sem controlar totalmente a América, países europeus crescem mais devagar. Muitas potências simplesmente nunca surgem. Os Estados Unidos, por exemplo, talvez jamais existissem. Em vez disso, o continente poderia ser dividido entre várias nações, influenciadas pela cultura chinesa. Países com idiomas misturados, tradições orientais e sistemas políticos completamente diferentes do mundo que conhecemos. E o impacto disso chega até os dias atuais. A tecnologia moderna talvez nascesse primeiro na Ásia. As maiores empresas do planeta poderiam surgir em cidades chinesas americanas.
Filmes, músicas e cultura mundial girariam em torno do Oriente. Até a internet poderia ser diferente. As redes sociais mais populares talvez fossem criadas em Pequim. O mandarim poderia virar a principal língua global. E milhões de pessoas aprenderiam história enxergando a Europa como um continente secundário. Mas existe uma consequência ainda maior. Sem o domínio europeu sobre o planeta, talvez nunca existisse um Ocidente como conhecemos hoje. A ideia de cultura ocidental dominante desapareceria completamente. O centro econômico, militar e tecnológico do mundo teria permanecido no Oriente por centenas de anos. E talvez o século da China não tivesse começado agora, mas sim há 500 anos. No fim, uma única decisão mudou tudo. Porque naquele universo, a China não destruiu seus navios, não abandonou o oceano, não desistiu da expansão marítima. Ela chegou primeiro. E isso foi suficiente para criar um planeta completamente diferente do nosso. Agora fica a pergunta: esse mundo dominado pela China seria mais avançado ou muito mais perigoso?